Então, pessoal, nesse vídeo aqui vamos finalmente concluir as demonstrações das propriedades. Tá faltando a propriedade limite 7, limite 8 e limite 9. Então, que é o seguinte: primeiro, a propriedade L7, vamos só lembrar aqui rapidamente. A propriedade L7 é a propriedade do limite de quociente. Se eu tenho uma função complexa f1, o limite quando z tende a z0 dessa função é um valor que eu estou chamando w1. Eu tenho outra função, uma f2, o limite quando z tende ao mesmo ponto z0 é um valor que eu estou chamando de w2, com esse detalhe aqui, muito importante, que esse valor limite tem que ser diferente de zero. Então eu posso fazer esse quociente aqui, o limite quando z tende a z0 desse quociente é o quociente dos limites. Então é a regra do quociente, né, para limites. Limite do quociente, quociente dos limites, ok? Então essa é a propriedade limite 7. Então essa propriedade a gente não vai fazer a demonstração dela direto, porque seria mais trabalhoso. Então vamos quebrar em dois casos particulares que eu estou chamando de lema. Então o lema 1 para a propriedade L7 e o lema 2 para a propriedade L7. Então, para provar o lema 1, a gente vai usar a definição. Então, o lema 1 é só um caso particular, quando a função que está no numerador, o limite é zero. E a função que está no denominador, um limite w qualquer diferente de zero. Então, nesse caso, o limite do quociente f1 por f2 vai dar zero. Tá? Vejam que é um caso particular da propriedade, que o numerador tem limite zero. Então, por que a gente não prova isso e depois conclui aquele como caso particular? Porque seria mais trabalhoso fazer a demonstração disso aqui direto, tá? Então, a gente faz esse caso particular primeiro. Então, a prova disso vai ser feita pela definição. Então, seja epsilon positivo, um valor dado arbitrariamente, um epsilon positivo, como a f2 tem limite quando z tende a z0, o valor w, e esse w é diferente de zero, estou aqui na hipótese, então eu vou pegar esse valor de epsilon 1, não tem nada a ver com esse epsilon aqui, então é um epsilon 1 específico que eu estou pegando, que é quem? O módulo do w dividido por 2. Então veja que esse epsilon é positivo. Por que ele é positivo? Porque o w é diferente de zero, então o módulo de w é um número positivo. Aí dividido por 2 fica um número positivo. Então para esse epsilon particular, existe um delta1 positivo, tal que se o ponto z estiver a uma distância de z0 menor que o delta1, sendo diferente do z0, então a função f2 de z vai estar a uma distância menor que o epsilon, que no caso é esse valor aqui, w sobre 2. A uma distância do w menor que isso aqui. Tá? Então eu estou usando a definição de limite para esse limite, mas pegando um valor particular para o epsilon. E aí eu encontro um valor de delta, estou chamando delta 1, que me garante isso daqui. Então isso é a definição simplesmente para um epsilon específico, bem específico, ok? Então assim, ó, para pontos z que estão a distância z0 do delta 1, então usando a desigualdade, mais uma vez, a desigualdade triangular está aparecendo constantemente, vai aparecer muito ainda. Então usando a desigualdade triangular, a gente pode fazer o seguinte. Então eu vou pegar o módulo de w, aí eu somo e subtraio, isso aqui é outro tipo de argumento que está aparecendo com muita frequência. Eu somo e subtraio dentro do módulo um valor específico. Que é esse valor? O valor que interessa, que é esse daqui, f2 de z. Então eu subtraí f2 de z e somei f2 de z, porque no final das contas isso daqui vai dar zero, então não altera nada. E aí eu vou usar a desigualdade triangular com esse número, que é w menos f2 de z, e com esse outro, f2 de z. Então, usando a desigualdade, esse módulo vai ser menor que ou igual à soma desses dois módulos aqui. F2, módulo de f2z menos w mais o módulo de f2z.
E aí, com essa condição, que o z está a uma distância de z0 menor que o ΔI, esse módulo aqui é menor que o epsilon que eu peguei, que é isso aqui, ó. Então, esse módulo aqui, ele é menor do que esse valor, porque eu estou pegando o z nessa condição. Então, aí aqui vou ficar. Então, veja que eu tinha menor igual, mas agora ficou menor estrito. Por quê? Por causa disso aqui, ó, menor estrito. Esse aqui eu só repeti, e esse aqui que é o valor que é menor do que esse aqui, tá? Então, daqui a gente tira o seguinte: se módulo de z menos z0 é maior que zero, menor que ΔI, então eu vou ter essa condição. Agora é só resolver essa desigualdade. Aqui eu vou pegar o módulo de W sobre 2 e jogar para o outro lado. Quando eu fizer isso, vai trocar o sinal e vai ficar módulo de F2 maior que módulo de W menos módulo de W sobre 2, que aí dá isso, tá? Então, módulo de F2 de Z é maior que módulo de W sobre 2 sob essa condição, tá? E isso pode ser escrito assim também, onde eu só inverti, né, para ficar apropriado, eu tô com essa condição aqui, né, em particular isso aqui é maior que zero, então eu posso inverter que vai ser tudo maior que zero. Então eu posso inverter aqui e aí vai ficar, aqui é módulo de F2 a menos 1, ou seja, 1 sobre o módulo de F2 de Z, tá? Então, menor, que eu inverti aqui, então joguei para o outro lado, menor que, 2 vem para cá, fica no numerador, e W, módulo de W que está no numerador, vai para o denominador. Então, isso daqui é simplesmente 2 sobre o módulo de W. Então, só escrevi assim. Então, se o módulo de Z menos Z0 for maior que zero, menor que o ΔI, então eu vou ter essa desigualdade aqui, que eu vou usar daqui a pouco, mais para frente. Então, isso foi tudo usando que o limite da F2 é esse W e ele é maior que zero, ele é positivo. Agora eu vou usar essa outra hipótese, que o limite da F1 é zero. Então, por outro lado, como o limite da F1 é zero, então W, agora eu vou pegar também esse valor específico do epsilon 2 igual, agora está aparecendo o epsilon que foi dado aqui arbitrariamente, mas ele vai ser epsilon vezes o módulo de W sobre 2. Então ele está se relacionando com o epsilon aqui dessa maneira. Então, eu vou pegar um valor específico, o epsilon 2, que é quem? Epsilon vezes epsilon sobre 2. Então, para isso, existe um ΔI positivo, tal que, se o módulo de Z menos Z0 é maior que zero e menor que esse ΔI, então, o módulo de F1 de Z é menor que epsilon vezes módulo de W sobre 2, que isso é o epsilon que eu estou tomando. Por que ficou módulo? Porque o limite aqui é zero. Então, seria módulo de F1 menos zero, que é simplesmente módulo de F1. Tá? Então, sob essa condição, vale essa desigualdade. Bom, agora chegou a hora de tomar o delta. Então, lembre-se, sempre pela definição do limite, eu começo com um epsilon dado arbitrariamente, eu tenho que encontrar um delta. Quem vai ser o delta? O delta agora vai ser o mínimo entre esses dois deltas aqui, ó, o ΔI e o ΔI. O ΔI foi encontrado aqui nessa parte e o ΔI foi encontrado aqui nessa outra parte. Então, eu posso pegar o delta como sendo o mínimo entre os dois ou, na verdade, qualquer valor menor do que esses dois aqui. Então, mas vamos pegar igual. Então, pode ser, se o ΔI for o menor, é o ΔI. Se o ΔI for o menor, é o ΔI, tá? Em geral, o menor entre os dois. Então, tomando esse delta, vale o seguinte, ó. Se o módulo de Z menos Z0 é maior que zero e menor que delta, então, simultaneamente, esse mesmo módulo vai ser maior que zero e menor que o ΔI, e também vai ser maior que zero e menor que o ΔI. Então, se vale isso daqui, simultaneamente vale essas duas coisas, porque o delta é o menor dos dois, tá? Agora, se vale isso, então vale essa primeira desigualdade, que é essa que foi obtida aqui, ó. Então, essa primeira desigualdade é sob essa condição. Então, sob essa condição, eu tenho essa primeira desigualdade. Já sob a segunda condição, eu tenho essa outra desigualdade, que foi obtida aqui, ó. Tá?
Então, se o módulo de z menos z0 é maior que zero e menor que delta, simultaneamente eu vou ter essas duas desigualdades aqui, ok? Então, daí eu tenho o seguinte, ó, assim, para epsilon positivo qualquer, existe um delta. Quem é esse delta? O delta é o menor dos dois, delta 1 e delta 2. Tal que, se módulo de z menos z0 é menor que delta, então o quociente em módulo, então o módulo do quociente F1 sobre F2, usando a propriedade de módulo, né? O módulo de um quociente é o quociente dos módulos. Agora, o que está no numerador, o módulo do que está no numerador aqui, ó, é menor que essa parte aqui, que é quem? É exatamente isso aqui, tá? Já o denominador, invertendo, fica isso. Foi isso que eu fiz aqui, eu inverti, tá? Que aqui é 1 sobre F2, então vai dar essa daqui. Então o numerador fica menor que isso e 1 sobre o módulo de F2 vai ficar menor que isso. Então simplificando aqui, simplificando no final só vai ficar epsilon, ou seja, para cada epsilon positivo existe um delta, tal que o módulo desse quociente é menor que epsilon. Isso significa dizer que esse limite é zero, tá? Vocês podem ainda continuar um pouco achando estranho como é que vocês pegam esses valores particulares. Como é que eu pego esse valor particular de epsilon 1 como sendo módulo de W sobre 2, esse valor particular de epsilon 2, módulo de epsilon vezes o módulo de W sobre 2. Na verdade, aqui teve uma conta que foi feita antes. Aqui já está a coisa finalizada e organizada para ficar melhor, mas teve uma conta que foi feita antes, né, estimando, fazendo a estimativa para o módulo do quociente, e essa conta toda achou que os valores poderiam ser tomados assim, tá? Então essa conta não foi colocada aqui para não deixar o vídeo grande desnecessariamente, tá? Então, mas essas coisas não saem assim de um passe de mágica, não saem do nada não. Teve contas que foram feitas anteriormente, tá? E aí dessas contas foram levadas a chegar que eu teria que tomar esses valores específicos para epsilon. Epsilon 1 como sendo o módulo de W sobre 2 e epsilon 2 como sendo epsilon vezes o módulo de W sobre 2, tá? E aí foi feito depois o raciocínio aqui um pouco mais direto, tá? Então com isso a gente conclui a prova do lema 1 para o L7, para a propriedade L7. Agora, o lema 2, para a propriedade L7, também é um caso particular da propriedade L7. Se eu tenho que o limite da F1, quando z tende a Z0, é W, aqui não preciso colocar esse índice não, tá? Não preciso colocar esse índice. Deixa eu tirar esse índice aqui. Tirar esse índice para não ficar atrapalhando. Tirar esse índice 1. Não precisa dele. Vamos pensar que é o F1 do W. Então, se eu tenho, é um caso particular, então lema 2, caso particular. Se eu tenho uma F, o limite quando z tende a Z0 é um W, com esse W diferente de zero. Então, o limite desse quociente aqui, 1 sobre f de z, é 1 sobre w, tá? Então, o limite de 1 sobre fz é 1 sobre o limite de fz, tá? Então, é um caso particular, em que o numerador é constante 1 e o denominador é que tem um limite lá específico. Também é um caso particular, mas a gente vai fazer a prova dele separadamente e vamos usar ele para provar a propriedade. E esse aqui vamos usar o lema 1 para prová-lo. Então a gente tem o seguinte, ó, eu posso escrever esse quociente desse jeito, 1 sobre f de z, 1 sobre f de z, e aí aquele argumentozinho de somar e subtrair alguma coisa apropriadamente. Quem é esse valor apropriado? É 1 sobre w. Então eu somo 1 sobre w e subtraio. Então que essa conta aqui dá zero e no final não altero nada. Então 1 sobre fz é igual a 1 sobre fz menos 1 sobre w mais 1 sobre w. Então, fazendo aqui essa continha nessa parte, vai dar isso, tá? Então, fazendo isso daqui vai dar, então, w menos fz dividido por w vezes fz, mais 1 sobre w só foi repetido.
E a gente tem os seguintes limites, ó. Essa que está no numerador, o limite é 0, porque a fz tende para w. E essa aqui é constante, o limite é w também. Então essa diferença toda tende para 0. Então esse limite aqui é 0, tá? Esse do numerador também, né, já são propriedades já demonstradas. Aqui é a propriedade da soma, aqui é a propriedade do limite, as propriedades anteriores. Se vocês quiserem, podem detalhar. Então, mas esse limite aqui vai ficar, então, w vezes fw, tá? E como w é constante, pode jogar fora do limite, aí vai ficar w vezes o limite de fw. O limite de fw é w. O limite de fz, o limite de fz é w. Então, w vezes w ao quadrado. E isso é um número positivo, tá? Esse outro limite aqui, na verdade, porque é constante, né? 1 sobre w é constante, então o limite aqui é a própria constante. E aí, esse limite aqui, esse limite todo é zero, por quê? Então, esse limite todo é zero pelo lema anterior, o lema 1, que eu chamei lema 1. O que está em cima vai para zero e o que está embaixo vai para um número que é diferente de zero. Então, aqui, ó, o numerador foi para um limite nulo e o denominador foi para um limite diferente de zero. São exatamente as condições necessárias aqui para usar o lema 1, tá? O lema 1. O numerador que tem limite zero e o denominador que tem limite diferente de zero. Então, com isso, pelo lema 1, esse limite aqui é zero. Esse limite é zero, ou seja, essa parcela toda tem limite zero. Então, ó, quando eu fizer o limite aqui, usando a propriedade de limite de uma soma, o limite dessa primeira parcela vai ser zero, e esse outro aqui tem limite constante. Então, o limite dessa fração vai ser o limite desse, que é zero, mais o limite desse, que é ele mesmo, porque é constante. Portanto, o limite de 1 sobre f de z é 1 sobre w. Então, percebam que aqui já não foi mais preciso usar a definição de limite, já foram usadas as propriedades anteriores, aí nessas anteriores mais básicas que foram feitas via definição, e o lema 1 que foi feito via definição também a demonstração. Então, para esse aqui eu não tenho como fugir. Então, para esse lema 1 aqui eu não tenho como fugir, tem que ser feito via definição. Já para o lema 2 eu não preciso fazer por definição, eu posso usar as propriedades que eu já conheço e que já foram demonstradas. E aí pronto, agora o lema 7. O lema 7 fica tranquilo a demonstração. Se F1 tem limite quando z tende a z0, um W1, e F2 tem limite quando z tende a z0, um W2, com esse W2 diferente de zero, então o quociente, o limite F1 sobre F2 é o quociente dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então o detalhe é que no limite aqui, esse denominador tem que ser diferente de zero, tá? Então a prova nesse caso agora fica simples, porque é só fazer o seguinte, ó. A gente vai usar o lema 2, então esse lema que foi acabado de provar aqui. A gente vai usar o lema 2 e a propriedade do limite de um produto, tá? O limite de um produto que a gente já viu aí no vídeo anterior, o limite de um produto. Então, eu simplesmente escrevo o limite quando z tende a z0 desse quociente, eu escrevo como sendo o produto. Então, esse quociente é esse produto. O numerador, então F1z vezes 1 sobre o denominador aqui, ó. Então, quando eu escrevo assim, eu deixo do jeito que está no lema 2. Então, do jeito que está no lema 2, tá? Então, aí o que acontece? Nesse fator aqui, esse limite aqui é o W1. E nesse outro fator, o limite é 1 sobre W2. Então, pela propriedade de limite de um produto, o limite de um produto é o produto dos limites. Então, limite desse fator, que é W1, vezes o limite desse outro fator, que é 1 sobre W2, aqui é W2. Ok? Então, W1 vezes 1 sobre W2, que é W1 sobre W2. Então, essa é a propriedade do limite de um quociente. Então, vejam que aqui eu não precisei mais também fazer por definição. Eu simplesmente fui juntando as propriedades anteriores e os lemas que eu já sei que são válidos e já foram demonstrados, tá? Então, com isso a gente conclui a demonstração da propriedade L7, limite de um quociente. E aí, com isso aqui, a gente tira uma situação importante, que é, na verdade, um caso particular da propriedade L7,
quando as funções quando as funções que estão no aqui é uma função polinomial. Aqui a f1 é uma função polinomial e a f2 também é uma função polinomial. Então, é o limite de funções racionais. Então, lembrem-se que função desse tipo, que é o quociente entre duas funções polinomiais, são chamadas de funções racionais. Então, o limite de uma função racional. Então, sejam f1 de z e f2 de z funções polinomiais. E z0 um número complexo qualquer, tal que a f2 de z0 é diferente de zero. Então, isso aqui é um ponto importante. Então, o limite do quociente é simplesmente f1 no ponto z0 sobre f2 no ponto z0. Então, isso aqui fica tão automático que nem precisa gastar muito escrevendo para a prova. Então, essa aqui é uma propriedade. Então, essa propriedade segue direto da propriedade L7 e L2. Tá? L6, eu acho. Aqui, acho que é L6. É L6, do vídeo anterior. L2 não, L2 é mais básico. É L6. L6 é aquela que diz que quando a função é uma função polinomial, para calcular o limite é só calcular o polinômio no ponto que você está se aproximando. Então, se eu quero o limite de f1 de z, isso é simplesmente f1 calculado no z0. Se eu quero o limite de f2 de z, quando z tende a z0, então isso é simplesmente f2 calculado no z0. Então, isso foi a propriedade L6. Tá? Então, aí aqui usa a regra do quociente, que foi a propriedade L7, né? O limite de um quociente, é o quociente dos limites, junto com L6. Então, simplesmente isso. Então, basta escrever isso. Quem quiser detalhar mais, detalhe nas próprias notas de estudos. Tá? Então, ó, com isso a gente pode calcular limites de um jeito bem simples, limites desse tipo. Então, aqui é uma função polinomial que está no numerador, aqui também é uma função polinomial. Então, só vou calcular substituindo aqui e fazendo a conta, para simplificar o que for possível. Então, estou pedindo aqui como exercício para vocês calcularem esse limite, tá? Aqui é a mesma coisa. Qual é o detalhe que vocês têm que observar? A função que está no denominador, quando você fizer a substituição, não pode dar zero. Isso vai fazer um quociente por zero. Então, vocês têm que verificar aqui. Mesma coisa aqui. E aqui. Agora, aqui observe. Aqui, se vocês fizerem isso, substituir por z, substituir z por 1, já vai dar zero no denominador. Então, vocês não podem aplicar essa regra aqui direto, porque eu não tenho essa condição. Então, o que é que vocês fazem aqui nesse caso? Como é que vocês resolvem? Então, fica aqui como exercício. Esses exemplos já foram deixados anteriormente, onde eu pedi para vocês fazerem, tinha os valores, né? E eu pedi para vocês fazerem a demonstração usando a definição. Então, fica agora uma maneira bem mais prática de calcular esses limites. E aí é isso, todas essas propriedades vocês vão usá-las para calcular limites, na prática, né? Como se calcula limite, não é usando a definição sempre. A menos que não tenha alternativa. Então, quando não tem alternativa, só o que sobra é a definição. Você tentou calcular os limites usando todas as propriedades disponíveis e não deu certo, então provavelmente só vai ser possível usando a definição. Só que aí já aparecem outros problemas com a definição, tá? Então, mas são raras as situações que a gente não consegue calcular usando as propriedades. Então, com isso a gente conclui a L8 e finalmente fica faltando só a L9, propriedade limite L9. Então, seja, aqui eu vou usar uma função complexa, só que eu vou usar o argumento z, o número complexo z, que é o argumento, ele vai ser dado na sua forma algébrica, x mais y, tá? Então, todos os números vão ser dados na forma algébrica. Então, o argumento z está dado na forma algébrica. O ponto que você está se aproximando, z0, também está sendo dado na forma algébrica, z0, x0, y0, i. A função está sendo escrita aqui na sua forma também algébrica. Aqui é a função que é a parte real. Então, lembre-se que isso aqui é uma função real de duas variáveis reais. E a parte imaginária também é uma função real de duas variáveis reais, tá? E o valor limite, que é o W0, também está sendo dado na forma algébrica. A parte real desse número complexo, o zero, e a parte imaginária desse número complexo, V0. Então, o limite quando z tende a z0 de z
de f de z é o w0, se e somente se a função u tem limite u0 quando o ponto x e y tende a x0 e y0, e a função v tem limite v0 quando o ponto x e y tende a x0 e y0. Só percebam que aqui nesse limite a gente está usando a estrutura do corpo dos números complexos. Nesses dois limites, é o limite apenas da estrutura do plano cartesiano, como um espaço vetorial, um espaço euclidiano, tá? Então, esses dois limites são feitos de acordo com o que é estudado no cálculo de funções de várias variáveis, tá? No caso aqui da UNB, por exemplo, o cálculo 3. Então, isso aqui vai misturar, nessa propriedade L9, vai misturar o limite aqui de acordo com o que a gente está estudando, em variáveis complexas, com o limite de acordo com o que foi estudado no curso de cálculo, funções de várias variáveis, tá? Então, isso daqui eu não vou revisar. Quem não lembra, tem que pegar os cadernos aí desses assuntos, ou os livros desses assuntos, e fazer uma revisão sobre esse limite aqui. Então, aqui eu vou só usar o que é preciso usar. Então, isso aqui é se e somente se. Quer dizer, se vale esse limite, então vale simultaneamente esses dois aqui. Então, isso é a parte que a gente chama, né, a parte direta. A parte inversa, ou a recíproca, então, se valem esses dois limites, então vale esse limite aqui. Então, eu vou mostrar primeiro a parte direta. A parte direta é o quê? Suponha que o limite da fz, quando z tende a z0, é o w0. Então, eu vou provar o quê? Provar esses dois limites aqui, ó. Tem que provar esses dois limites. Então, dado um ε0, dado um epsilon positivo, um epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que vale isso. Se módulo de z menos z0 é menor que delta, então o módulo de f de z menos w0 é menor que epsilon. Isso aqui é simplesmente a definição de limite da função complexa. Aqui, tá? O limite que a gente está estudando. Então, é simplesmente a definição. Qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta, tal que vale isso daqui. Agora, usando a forma algébrica aqui, z é x mais y e o z0 é x0 mais y0, então essa parte eu vou escrever assim. Então aqui eu só fiz substituir, né? E arranjei um pouquinho aqui, arrumei as contas para ficar assim. Então isso aqui é a parte real dessa diferença e isso aqui é a parte imaginária dessa diferença. Então isso daqui é simplesmente outra maneira de escrever isso, tá? Isso que está aqui é outra maneira de escrever isso que está aqui. E a mesma coisa aqui, eu peguei a função f, ao invés de escrever f de z, usei que ela está aqui escrita também na sua forma algébrica. Eu só não estou colocando o x e y aqui só para não sobrecarregar muito a notação. Então, esse u aqui é a função u de x e y, tá? Foi omitido o de x e y só para encurtar aqui a escrita. Já o zero, não. O zero é o ponto aqui. É um número real, a parte real do w0. O v é a função v de x e y, tá? Função v de x e y, a parte imaginária da função f. E v0 não, é a parte imaginária desse ponto, tá? Então, isso que está aqui também é simplesmente, tá? Isso que está aqui é simplesmente outra maneira de escrever isso daqui. Então, eu separei parte real, parte imaginária e reescrevi. Então, só é a mesma coisa escrita de duas maneiras, onde você destaca aqui a parte real e a parte imaginária, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, é só isso. Agora, a gente viu aí as desigualdades. Então, isso daqui, ó, u menos o zero é a parte real desse número complexo. Isso daqui é o módulo dessa parte real. O módulo dessa parte real é menor que ou igual ao módulo do número todo. Então, isso foi uma das propriedades que a gente viu aí quando a gente estudou desigualdades. Se eu tenho um número complexo, tanto a parte real quanto a parte imaginária, o módulo delas é menor ou igual que o módulo do número todo, tá? Foi um vídeo aí para trás que a gente estudou isso. Então, só que aqui é o módulo do número real A, aqui é o módulo do número real B, e aqui é o módulo do número complexo A mais BI.
tá? Então, o módulo de A é menor que ou igual o módulo do número complexo A mais BI, e o módulo de B é menor ou igual ao número complexo, módulo do número complexo A mais BI. Então, é isso que eu estou escrevendo aqui, ó, onde o A é essa diferença e aqui o B é essa diferença. Então, ó, vale essas duas coisas, que é simplesmente isso daqui, tá? O módulo da parte real é menor que ou igual ao módulo do número complexo todo. O módulo da parte imaginária é menor que ou igual ao módulo do número complexo todo. Então, lembre-se do triângulo retângulo aqui. Então, aqui é o módulo do número, aqui é o módulo da parte imaginária, aqui o módulo da parte real, tá? E além disso, também, esse módulo aqui é calculado, esse é o módulo do número complexo, ele é calculado assim, tá? E isso daqui é simplesmente a distância euclidiana, estou chamando de D. Então, isso aqui é a distância euclidiana entre os pontos x, y e o ponto x0, y0. Então, no plano, se vocês têm um ponto x, y e um ponto x0 e y0, a distância entre esses dois pontos. Então, isso é estudado até em cursos do ensino médio aí. Então, a distância entre esses dois pontos, que estou chamando de D, é isso daqui. Esse é o número complexo, o módulo do número complexo, tá? E é essa distância que a gente usa para estudar limite de funções de várias variáveis, tá? Então, ó, dado epsilon positivo, existe um delta, tá ok? Se essa distância aqui é maior que zero e menor que delta, eu só estou trocando aqui, ao invés de usar módulo, estou usando a distância euclidiana, que é a mesma coisa. Então, se a distância euclidiana entre o ponto x, y e x0 e y0 é maior que zero e menor que delta, então vale isso daqui. Então, isso é o limite aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo, a definição de limite que está aqui. Então, vale que se essa distância é menor que delta e maior que zero, então esse módulo aqui é menor que epsilon. E aí a mesma coisa, se esse módulo é menor que epsilon, isso aqui é o módulo do número complexo. Então, a parte real tem módulo menor que epsilon também. E a parte imaginária também tem módulo menor que epsilon. Por quê? Essa mesma coisa aqui. Essas mesmas desigualdades. Então, esse aqui é menor que epsilon, esse aqui também é menor que epsilon. Então, a parte real desse número complexo tem módulo menor que epsilon e a parte imaginária dele também, tá? Ou seja, dado epsilon qualquer, existe um delta, tal que se a distância euclidiana do ponto x, y ao ponto x0, y0 é maior que zero e menor que delta, então vale isso daqui. Ora, mas isso é exatamente a definição de limite aplicada aqui para a função u. Então, como é que fica a definição do limite para a função u? Fica exatamente isso. Dado epsilon zero, existe um delta, tal que se vale isso, então a gente vai ter isso aqui. Então, essa é a definição de limite para a função de duas variáveis u. Então, como eu falei, não revisei isso. Estou assumindo como conhecido. Quem não lembra aí tem que revisar em algum livro de cálculo de funções de várias variáveis, cálculo 3, ou então das anotações que fez das aulas, tá? E a mesma coisa com a função v. Então, dado epsilon, existe um delta, tal que se essa distância aqui satisfaz essa desigualdade, então eu vou ter esse módulo aqui menor que epsilon. Então, isso é simplesmente a definição de limite para a função v, tá? Então, concluindo, se o limite da função complexa f com z tendendo a z0 é o w0, então, simultaneamente, a gente tem esses dois limites. Então, isso é a parte direta do teorema. Agora, vamos provar a parte inversa. Como é a parte inversa? A parte inversa eu vou assumir que esses dois limites valem simultaneamente e vou provar que o limite da função complexa f de z com z tendendo a z0 é w0. Ok? Então, é isso daqui. Reciprocamente, suponha que valem simultaneamente esses dois limites, tá? E aí a gente vai provar o quê? Então, a gente tem que provar que o limite da função complexa é esse, tá? Bom, então vamos lá. Então, dado epsilon, como sempre, então existe um delta1 e um delta2, tais que vale, se a distância euclidiana de x, y a x0 e y0 for maior que zero e menor que delta1, então vale isso. O que é isso? Isso é a definição de limite aplicada à função u
onde eu peguei o epsilon como sendo epsilon sobre 2. Aí eu encontro um ΔI, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó, a distância euclidiana de x e y, x0 e y0 menor que Δ2, implica essa desigualdade. O que é isso, de novo? Isso é a definição de limite para a função v, aplicada aqui onde eu peguei um epsilon como sendo epsilon sobre 2, tá? E no final eu vou somar esses dois para dar epsilon. E aí, de novo, agora eu pego delta como sendo o menor dos dois, ou pode ser qualquer valor menor do que esse mínimo. Então, se eu pego o delta menor que esses dois, então eu vou ter o quê? Ó? O módulo de z menos z0 maior que zero, só que esse módulo é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? Só usando a expressão da forma algébrica, e esse módulo é simplesmente a distância euclidiana, tá? Então, dizer que vale isso daqui, módulo de z menos z0 maior que zero menor que delta, é a mesma coisa que dizer que a distância euclidiana satisfaz as mesmas desigualdades, tá? Então, se vale isso daqui, então, simultaneamente, eu vou ter o quê? Que a distância euclidiana aqui do x e y, x0 e y0 maior que zero, menor que o Δ1. Por quê? Porque esse delta é o mínimo dos dois. Então, em particular, pode ser o Δ1 e aí eu vou ter isso. E se isso aqui vale, então eu tenho o módulo de u menos o zero é menor que epsilon sobre 2. Então, já foi essa primeira parte aqui. E aqui é a mesma coisa. Se a distância euclidiana x, y, x0 e y0 é maior que zero, menor que Δ2, então vale essa outra desigualdade aqui. Então, foi o que está aqui em cima. Por quê? Porque o delta é o menor dos dois. Então, se vale essa desigualdade, então simultaneamente valem essas duas aqui, ó, tá? Então, assim, se o módulo de z menos z0 é maior que zero, menor que delta, onde o delta é o mínimo desses dois, então, ó, de novo, usando a desigualdade triangular, a gente tem o quê? Módulo de fz menos w0, tá? Mas quem é fz é u menos vi, e w0 é u0 menos, mais a fz é u mais vi, e o w0 é u0 mais v0i. Arrumando tudo, eu escrevo assim. Então, esse módulo é igual a esse daqui. E aí, usando a desigualdade triangular, esse módulo é menor que ou igual a esses dois módulos aqui. Aqui ficaria o módulo de v0 menos i, mas o i tem módulo 1, então no final o que importa é isso daqui. Então, o módulo de f de z menos w0 é menor que ou igual à soma desses módulos, a desigualdade triangular, só que esse é menor que epsilon sobre 2, e esse outro módulo aqui também é menor que epsilon sobre 2. Então, sob essa condição, eu tenho essas duas desigualdades válidas simultaneamente, tá? E aí, somando aqui dá epsilon, tá? Então, ou seja, se eu tenho, se módulo de z menos z0 maior que zero, menor que delta, então módulo de f menos w0 é menor que epsilon, tá? Então, é exatamente a definição de limite para a função f de z. O limite f de z, quando z tende a z0, é o w0, tá? Então, foi o que a gente fez aqui, ok? Então, com isso a gente conclui a parte do limite da função complexa. Então, deixo aqui como exemplo, exercício, só vocês aplicarem essa propriedade L9, para vocês calcularem esses três limites aqui. Então, calculem esses três limites usando a propriedade L9, tá? Então, aqui a função complexa está sendo dado de forma algébrica, quem é a parte real e quem é a parte imaginária dessa função. Mesma coisa para essa, mesma coisa para essa. Aí depois vocês vão ver aqui quem é a parte imaginária, a parte real de cada um dos pontos que está se aproximando, e aí calcular esse limite. Então, é uma aplicação simples e direta da propriedade L9. Então, é outra maneira de calcular limite. Bom, aí com isso a gente conclui o vídeo. Então, nesse aqui a gente continua estudando limites, funções complexas, as propriedades operacionais, mais focadamente aqui nas demonstrações dessas três últimas propriedades, L7, L8 e L9. Então, ainda conteúdo do capítulo 2 do livro texto, complementem o que foi feito aqui com o estudo do que está no livro texto, onde vocês vão ter mais exemplos e mais exercícios que vocês podem fazer aplicando essas propriedades ou demonstrando outras coisas também. Então, esse vídeo é o último sobre a parte de limites. Então, no próximo a gente começa a falar de continuidade, funções complexas contínuas,
mas o trabalho vai ficar bem mais simples, porque é consequência direta das propriedades de limite. Então vocês vão perceber isso quando chegar o momento. Então esse esforço maior agora feito para limites vai ser recompensado no estudo das funções contínuas e também da derivada, que vão ser limites. O limite, função contínua tem a ver com limite, derivada também tem a ver com limite. Então, tendo trabalhado bem a parte de limites, a parte de continuidade e derivada vai ficar mais tranquilo, ok? Então, com isso eu encerro o vídeo e até o próximo e tchau.